Kawara Show. Bom, eu quero começar com uma pergunta muito importante pra vocês. Se fala Chrono Trigger ou Chrono Trigger? Trigger. Chrono Trigger. Vocês sabem que tem gente que fala Chrono Trigger, né? Sim, acho que é uma herança da década de 90 que ninguém sabia inglês direito, as pessoas foram aprendendo jogando videogame. Exato. É tipo em Chrono Cross mesmo, que é ou Guile ou é Guile, ou é, sei lá, sabe? Que eu não sabia falar direito os nomes dos personagens, os nomes das cidades. Então. Os jogos não serem dublados não ajudavam isso em nada, né? A gente lia torcia pra tá certo e se não tivesse paciência. Sim, com o dicionário do lado e tentando descobrir o que diabos eram aquelas palavras. Bom, se você falar Chrono Trigger, tá errado, tá? Fala Chrono Trigger, por favor, pelo amor de Deus, só nunca pedi nada. Como vocês definem Chrono Trigger? Olha, eu defino Chrono Trigger como, assim, uma das pedras angulares do que a gente entende hoje por JRPGs. Nossa, peraí, você preparou isso antes de falar, né? Não é pior possível. que não, é que assim... Não é possível. Spoilers, no momento, para o Projeto X, estamos editando um podcast sobre JRPGs, então eu tô meio nessa vibe já. Inclusive, eu tava cortando a parte sobre Square agora. Olha só que coincidência. Mas... O que o Chrono Trigger fez, o que o time responsável por Chrono Trigger fez foi reunir alguns dos maiores talentos da época e lançar bases de muita coisa que a gente vê até hoje. Principalmente se você for pensar no que a Square desenvolveu dali em diante, sabe? E não só em questão de engine, da estrutura, né, do jogo como jogo, mas como a narrativa, né? Eu acho que pra mim, o que é mais incrível e que é realmente o diferencial de Chrono Trigger ser realmente uma influência tão grande é a narrativa, é a estrutura da narrativa, é como eles trabalharam essa narrativa e os múltiplos finais de uma maneira que o jogador tá sempre realmente muito interessado na história, assim. Em momento nenhum eu fiquei entediada jogando Chrono Trigger, como aconteceu, sei lá, tipo, com Final Fantasy VI, assim, em alguns momentos eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu, acaba logo. Até em comparação ao Final Fantasy VI, com relação a essa narrativa, eu acho a narrativa do Chrono Trigger muito mais fluida e assim, linear no sentido de que a história ela é harmônica do que o Final Fantasy VI, que de repente as coisas é outra. Ah, você terminou o mundo, legal, tem outro. E aí você fica ok, tem outro. Aí você faz uma coisa completamente diferente e a história meio que ela não tem uma unidade como o Chrono Trigger. O Chrono Trigger é um negócio que ele é completo. Ele não divide, tipo, pontos. Eu vejo como uma série que tem uma característica própria do começo ao fim. Mas o que é mais curioso é que, assim, você esperaria que talvez o Chrono Trigger, por ele ser menos segurar a sua mãozinha e, tipo, te levar de ponto A a ponto B, ele ser menos linear, você ter uma certa liberdade de pensar a história e montar ela e percorrer partes da história, você esperaria que essas partes não se encaixassem também, mas é legal que não importa como você monte o seu percurso no jogo, todo ele conversa muito bem. Agora, o Final Fantasy VI, por mais que eu ame ele, por mais que eu considere um dos jogos mais fantásticos ever, ele realmente tem essa quebra. Você, tipo, ato 1 e ato 2 muito diferentes entre si. Sim. E a série Final Fantasy, ela tem a característica de ser mais linear, né? Para algumas pessoas isso é legal, para algumas pessoas nem tanto. Eu pessoalmente prefiro linearidade, mas o que Chrono Trigger faz é, mesmo te permitindo, te dando uma liberdade razoável, ele é todo muito fechadinho em si. As peças se encaixam mesmo que você monte elas de um jeito diferente, elas se encaixam bonitinhas. É muito legal isso. Eu acho que, sumarizando tudo que vocês falaram, o Chrono Trigger, ele trouxe coisas que a gente nunca tinha visto antes, né? Sim. Vocês comentaram muita coisa de Final Fantasy VI, né? Então, Final Fantasy VI era o último RPG antes de Chrono Trigger, acho que a Squaresoft tinha lançado, né? Porque, se eu não me engano, o Chrono Trigger, ele foi um dos primeiros jogos dessa união, né? Da Squaresoft com a Enix. E até por isso que veio esse time que vocês comentaram, que é o time de estrelas, né? Que veio o Hironobu Sakaguchi, que é de Final Fantasy, o Yoji Horii, que é de Dragon Quest, né? O fucking Akira Toriyama. O Akira Toriyama de Dragon Ball e Dr. Slump. Então, essa galera, eles são até hoje o time de estrelas da Square Enix. Assim, se você lê todos os relatos de desenvolvimento do jogo, eles comentam como eles realmente trabalharam para trazer coisas novas pro mercado de RPG. A coisa da viagem no tempo é muito interessante, porque é um dos plots que eu pessoalmente acho que é um dos mais fáceis de você errar quando você tá fazendo. Sim. A chance de você cair em erros de narrativa quando você tá fazendo uma história de viagem no tempo, ainda mais uma que viaja pra, tipo, futuro, diferentes pontos do passado, e tem essa questão de
poder criar paradoxos e afins. A chance de você errar em qualquer ponto desses é muito grande. Mas Chrono Trigger não errou. Pelo menos nesse ponto, o Chrono Trigger conseguiu fazer uma história coerente, mesmo considerando os saltos temporais e o impacto que eles têm, dependendo do que você fizer, dependendo de qual ponto da história você vai, do que você faz nelas. Até daí que vem os múltiplos finais. Sim. Eu acho que além de estruturarem bem a narrativa enquanto narrativa, porque para você realmente pegar e construir uma história que possibilita múltiplos finais, é muito fácil deixar o jogo cansativo. E não fizeram, não é assim. Porque mesmo você podendo viajar para pontos diferentes, né, em determinado momento, você pode escolher para onde você vai e procurar o que fazer nesses ambientes, ainda assim, né? Porque JRPG a gente sabe que você gasta um tempo tentando descobrir o que você tem que fazer. Sim. Mas eu acho que não é tão confuso, você não gasta tanto tempo em mapa quanto em Final Fantasy VI, por exemplo. Porque, meu Deus do céu, assim, eu cansei muito de andar em mapa em Final Fantasy VI. Fairy Tails sempre foi um grande problema, você passar um tempo ridículo andando no mapa. Até os diálogos em pontos tipo que você acha que não vão ser relevantes, eles se conectam com a história. Eu gosto bastante disso. E não é realmente assim, os personagens eles são bem construídos, a relação entre eles é bem construída. Meu Deus, eu chorei muito. Tudo bem que eu chorei muito em todos os jogos que eu joguei, mas eu chorei. Alguém que me entende. eu não, assim, eu sou quem escuta eu já vou aproveitando o momento pra fazer um certo jabá do Projeto X, desculpe. Quem escutar os que eu participei, principalmente falando sobre jogos, vai ver a frase "eu chorei que nem uma idiota" com uma frequência enorme. Com o Chrono Trigger, obviamente, não é diferente. Exatamente, muito emocionante. O Chrono Trigger, que nem eu falei, ele começa de uma maneira local, né? Então o Chrono ele acorda, e isso é uma coisa legal do jogo, porque quando você acorda, não tem nenhuma explicação ali, né? Você acordou, você tá na sua casa, somente acordou, você consegue controlar o Chrono, já aprende ali a controlar e você fala com a mãe dele, né? E aí você vai pra Millennium Fair, que é a feira milenar, né? Eles estão comemorando os 1000 anos, né? E ali você aprende vários conceitos do jogo, né? Só que de uma forma muito divertida, porque você consegue interagindo com os NPCs, né? A história não progride enquanto você não faz determinadas situações, e coisas que você faz na Millennium Fair vão interferir no futuro do jogo, tipo, coisas que são simplórias, né, como, por exemplo, uma moça pede pra você salvar o gatinho dela, né, tem um certo homem lá que você pode pegar o dinheiro ou não, e por aí vai. E esses elementos, eles são, pelo menos quando eu joguei, foram inéditos, eu nunca tinha visto algo parecido. E acredito que no mundo de RPG, ninguém nunca tinha visto conceitos parecidos, né, coisas inéditas foram feitas em Chrono Trigger. E depois disso, quando você encontra a Marle, etc., ela começa a te seguir, você começa a identificar várias coisas dentro do jogo que de fato são novas, né? Por exemplo, o personagem te seguir, né, fora da party, né? Tipo, eu acho que isso traz mais imersão no jogo. E outras coisas, né? Por exemplo, não tem uma transição quando você tá jogando, você entra numa batalha dentro do jogo, né? Os personagens, os inimigos, eles estão no mapa. Isso é algo que o Chrono Trigger trouxe de inovador. Pela primeira vez, o mapa mundo, né? Você não encontra inimigos ali nem aleatoriamente, né? Você encontra dentro dos mapas locais e você pode ver os inimigos. Então você podia desviar deles ou não. E isso serviu até como elemento para os próprios desenvolvedores criarem situações, né? Então, de repente, você tinha uma raiz na árvore, você encostava e os inimigos se cercavam. Sim, né? sim. É uma maior interação com esse cenário e com esses próprios inimigos mesmo, porque realmente, de novo, comparando com Final Fantasy VI você tá lá andando no mapinha e você é sugado pra essa batalha, e isso acontece muito em vários JRPG. Eu gosto muito do sistema de batalha do Chrono Trigger, porque apesar de ele trazer algumas coisas que a gente já conhecia, que é a questão da batalha por turnos, do Active Time Battle, ele incorpora isso ao jogo de um jeito que é muito mais fluido. O jogo se torna muito mais fluido. E se você quiser agilizar ele e quiser fugir das batalhas aleatórias, que chega um ponto que enche o saco. Em qualquer RPG chega um ponto que você fica de saco cheio dos inimigos pulando em cima de você à torta e direito. Você tem a chance de você ditar o seu ritmo. Você pode evitar todos os inimigos de uma área, mas aí é uma escolha sua. Você vai estar com um level abaixo do que você deveria estar no próximo boss, aí você vai apanhar.
é legal te dar essa liberdade até nessas coisas um pouco menores. Sim. Esse negócio de criar sua experiência, que nem eu falei, na Millennial Fair isso é possível, né? Não é dando spoiler do jogo, mas já dando, suas ações refletem no futuro num possível julgamento, né? Então, se você fizer coisas ruins, você vai ser julgado mal. Se você fizer coisas boas, pessoas te defenderão, né? E tem várias situações dessas no jogo, né? Você pode fazer alguma coisinha que vai refletir num cenário, etc. E dos inimigos, você fugir deles, né? É um elemento de level design que foi muito bem utilizado no game. Então, de repente, se você fugir de um inimigo que parece mais fraco, talvez você caia numa situação de encontrar um inimigo mais forte só por um caminho que você fez. Te possibilita escolhas, além do fato de que realmente, como a Adri falou, deixa mais fluido, porque você não precisa de uma transição de cena, de uma cena para outra, do mapa pra batalha, da batalha pro mapa de novo. Sim. E isso acaba realmente colaborando para que você não sinta que você tá, tipo, ai meu Deus, eu estou perdendo tempo nessa batalha. Fora que, assim, eu acho que Chrono Trigger tem um dos tutoriais de batalha mais divertidos ever. Sim. Você bate num gato robô cantor. Sim. Cara, quantos jogos fazem isso pra você? E você ganha moedinhas fazendo isso. Você ganha moedinhas, ele rima. Ele faz uma riminha pra você. Isso é muito legal. Se bem que eu apanhei daquele gato mais vezes do que eu gosto de admitir. Não vou mentir, não. Eu perdi muita boa. Eu não era muito boa no jogo, mas paciência. Funcionava. Eu acho que isso de não ser bom no jogo também, tipo, que nem vocês já falaram, que você pode evitar as batalhas, e quem não tá acostumado a jogar JRPG acaba evitando muitas batalhas mais do que deveria, porque as batalhas, elas servem realmente pra você upar, né, pra você subir de level. E subir de level, né, em RPG é extremamente importante pra você conseguir seguir em frente. Então, quando eu comecei a jogar Chrono Cross, por exemplo, eu joguei, na verdade, o Chrono Cross antes. Eu zerei Chrono Trigger primeiro, mas eu comecei a jogar Chrono Cross antes. Teve um ponto que eu não conseguia mais sair, e eu era muito nova, eu não sabia. Tipo, era o primeiro JRPG que eu estava jogando de verdade, e eu não sabia mais o que fazer. Então eu só fui conseguir, tipo, jogar o jogo direito um pouquinho depois, quando eu já tinha um pouquinho mais de experiência, que eu já tinha jogado Chrono Trigger, pra eu aproveitar melhor isso e conseguir falar, não, tudo bem, é meio saco eu ficar fazendo batalhinha o tempo todo, mas aqui dá muito XP, então eu vou ficar aqui durante 2 horas e depois eu sigo em frente. Eu faço a mesma coisa, eu fico grindando muito meus personagens pra eles ficarem muito Sim. fortes, né? Eu tenho esse grande problema de jogar de RPG, porque eu sempre quero estar, tipo, overlevel quando eu chego em chefe ou chego em objetivo, né? Eu sou assim também. Eu já sou o contrário. Eu tendo a querer correr com a história. Eu perco mais tempo tentando colecionar coisas, tentando fazer quests de pegar coisinhas, do que de fato ganhar level. Aí chega num boss, eu tomo na cabeça, e aí eu fico me perguntando por quê? O que eu fiz de errado? Aí eu vou olhar meu level. Ah, deve ser por isso então. Aí lá vai a Adriele upar um pouquinho mais. Aí depois uma luta que tava muito escrotamente difícil, depois ela fica muito fácil. A gente acaba meio que matando a nossa própria experiência às vezes. Eu acho que uma coisa que Chrono Trigger me ensinou foi a aproveitar a história, porque é jogar pela história. Hoje em dia, independentemente de qual engine e de qual estilo de jogo, de gameplay, não interessa, eu jogo sempre pela história. Se o jogo não tem história, eu não consigo jogar. Tipo, multiplayer eu dificilmente consigo sentar e jogar, assim. Se não tiver amigos junto, eu não consigo jogar, porque pra mim não faz o menor sentido você jogar um jogo que não tem uma história. Eu não gosto de stealth, mas eu só jogo stealth por causa da história. Então, tipo, tudo bem, eu não curto gameplay, mas eu dou um jeito de jogar pra conhecer a história. E eu aprendi isso com Chrono Trigger, basicamente, com JRPG, assim. Porque a narrativa é boa demais. Eu não vou, tipo, não vou cortar a experiência da narrativa só porque eu tenho uma dificuldade com gameplay. E isso acabou me fazendo superar várias dificuldades, inclusive, assim. Inclusive de aprendizado mesmo. Porque eu sou muito impaciente. Então isso me ajudou a ter mais paciência. Eu também sou muito assim, eu jogo pela história. Tanto é que não é à toa que RPG são meu gênero favorito disparado. A maior parte dos jogos que eu jogo são JRPGs, inclusive, que são muito focados na narrativa. E o que eu gosto em Chrono Trigger é que a história, ela realmente te envolve de um jeito que não são muitos jogos que fazem. E é um envolvimento atemporal. Foi uma experiência tão legal
uma história que envolve tanto, personagens que são tão carismáticos, eu acho que isso é uma das maiores vitórias do jogo, o carisma dos personagens. Eles realmente te conquistam e conquistam muito rápido. Então, isso é graças ao Akira Toriyama, né? Porque se ele não tivesse feito o character designer do jogo, talvez ele não fosse tudo isso que ele é hoje. Porque eu concordo com vocês. Eu acho que o enredo, a história, são os pontos altos de Chrono Trigger, mas eu me identifiquei com Chrono Trigger por causa dos personagens, né? Tipo, pô, sempre fui fanboyzinho de Dragon Ball, etc. E quando eu vi os personagens, olha só, um cabelo igualzinho do Goku, né? Comprei o jogo e depois continuei jogando porque, putz, quem gosta de anime, tem muito clichê de anime. Nossa, sim. Os melhores deles, inclusive. Os mais divertidos. Tem o personagem herói, tem a menina tomboy, então tudo isso tá presente lá e te envolve, né? E fora que, assim, o enredo, ele tem viagem no tempo, né? Tem muita mistura de magia e tecnologia, que é algo que a Square tava trazendo naquela época, né? Entre 94 e 95, por exemplo, Final Fantasy VI já tava misturando isso, né? A magia e a tecnologia. E o Chrono Trigger veio pra diferenciar esses dois mundos, né? Então você tem fase no passado, presente e futuro, né? E por aí vai, você se identifica com todo o processo e, putz, isso é muito, muito bem encaixado no jogo. As próprias técnicas dos personagens fazem isso, né? Você poder misturar magia e tecnologia e ataques normais no seu próprio jogo, que são as techs e os double, triple techs. É muito legal. Entra também naquele clichêzinho de anime de coisas explodindo, faíscas e afins. É uma delícia. É legal porque os personagens interagem entre eles em batalha também, né? Não é só uma coisa, tipo, nas storylines deles. Em batalha você tem uma interação entre personagens que é realmente excelente, assim.